E o próprio governador do Rio Grande do Sul, é bom a gente lembrar, a gente está tratando de uma tragédia, todo o empenho ali de todos os governos, estadual, municipal e até o governo federal, é importante esse contato de todos, mas a gente está falando também, o próprio governador Eduardo Leite lembrou que a união agora é super importante, apesar da gente saber que o estado do Rio Grande do Sul tem um alinhamento político diferente do presidente Lula, mas o governador disse que esse é o momento de união e eles não vão tratar de política, vão tratar efetivamente do resgate dessas pessoas, da assistência a essas pessoas, e a política vai ficar de lado nesse primeiro momento, porque agora é hora de olhar para aquelas pessoas que precisam. As chuvas não vão parar, pelo menos a princípio, esse é o indicativo da meteorologia, então todo cuidado é pouco, toda assistência é importante, porque as pessoas estão precisando de ajuda nessa região. Claro, numa hora dessas, política tem de ficar de fora, né, pessoal? Em busca da gente aprofundar esse assunto, né, e falar um pouco sobre essa mobilização do governo federal, a gente recebe aqui nossa parceira do Brasil Agora, repórter do SBT, Natália Fruê, que inclusive é do Rio Grande do Sul, né, tem conhecimento, né, de todas essas localidades, sabe, né, como o Rio Grande do Sul já sofreu em outros momentos, inclusive em setembro do ano passado, quando 50 mortes foram registradas devido às fortes chuvas. Com poucos meses depois, a gente tem de novo uma catástrofe causada pelas fortes chuvas. Nath Fruê, muito bom dia para você, situação crítica. O que você traz para a gente dessa mobilização, né, tanto do governo estadual quanto do governo federal? Bom dia para você, minha amiga. Oi, Murilo, bom dia para Yasmin também, para todo mundo que está acompanhando o Brasil Agora. Pois então, eu essa semana ainda lembrava, eu vou completar nesses 2024, 20 anos desde que eu comecei a trabalhar em redação. E eu comecei lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, todos os anos que eu estive trabalhando em Porto Alegre, a gente viu situações como essa que a gente está acompanhando nas imagens. Quer dizer, é um problema crônico do estado por causa da região e das condições climáticas. E aí me parece que tem essa força-tarefa que o governador fala que o estado não tem como, né, não tem uma estrutura suficiente para esse resgate, esse apoio à população. Ele é um problema que precisa ser encarado nesse momento. E quando ele faz o apelo para o presidente Lula, é muito nesse sentido dessa falta de estrutura para que se torne algo permanente, que se possa pensar em repassar recursos do Ministério da Integração, que hoje faz esse atendimento quando se precisa de uma emergência, para que se tenha um setor lá no Rio Grande do Sul e uma estrutura para esse tipo de assistência e atendimento. O Estado sabe que, de tempos em tempos, nessa época, até junho, julho, depois setembro, essa questão da chuva se repete lá no Estado, vai precisar desse atendimento. Eu vou dar um exemplo, o presidente está indo para Santa Maria. Em 2011, Santa Maria, toda aquela região central do Estado, passou por uma outra situação como essa que a gente registrou, com queda de ponte, com população ilhada, com população desabrigada, com desaparecidos, porque na queda da ponte as pessoas foram levadas pela enxurrada, pela força da água. Então, me parece que é um assunto para se tratar de forma estruturante. O Estado passa por isso de tempos em tempos e precisaria ter uma estrutura para esse atendimento emergencial. O governador fala em falta de aeronaves, de helicópteros para fazer esse resgate. Então, me parece que o que se precisa discutir entre Estado e União é talvez um investimento não só nesse atendimento quando ele acontece, mas para ter uma estrutura lá no Estado que seja uma estrutura para esse atendimento emergencial, sem precisar depender em cada momento, pedir essa ajuda aqui para o governo federal, porque a aeronáutica, inclusive, mandou informações está colaborando lá com as buscas e com os resgates,
só que é sempre chamada quando isso já acontece, quando já os casos, né, de desaparecidos, os resgates já estão acontecendo. Então, me parece um pouco que esse apelo do governador Eduardo Leite é neste sentido. E tem um outro fator dessa ida do presidente Lula lá para o Rio Grande do Sul. No ano passado, quando aconteceu algo parecido, Lula foi cobrado de não ter ido. Vai neste ano, que é um ano também, é bom a gente lembrar, um ano de eleição municipal. A região lá afetada por essa cheia, são várias as regiões, mas Santa Maria, que é a região central lá do Rio Grande do Sul, é uma das mais afetadas, e é um lugar em que o Partido dos Trabalhadores tem inserção e pensa em ganhar prefeituras lá na região. Então tem toda uma questão política nesse momento que foi considerada pelo presidente Lula, Murilo e Yasmin.